Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando para mais uma live sobre o nosso mini curso. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os métodos evolutivo, sobre o método involutivo. Vamos falar um pouquinho sobre o edital do BNDES e vamos falar aqui sobre a oportunidade para quem desejar entrar nesse mercado, certo? Só lembrando a vocês, tá? Eu só consigo ver as perguntas de vocês se vocês fizerem aqui embaixo, onde tem essa interrogação, tá? Se vocês não fizerem aí, eu não tenho como ver a pergunta, porque não aparece mais nos comentários, tá certo? As perguntas, tá bom? Então, galera, perguntas na caixinha de perguntas. Bem, vamos ver a galera entrando aí. Primeiramente, queria pedir para vocês aquele velho favor para ajudar a gente a conseguir levar essa mensagem para mais pessoas. Para que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas, a gente precisa de compartilhar a live, né? Então, galera, por favor, cliquem aqui no aviãozinho aqui, certo? E selecionem 3 amigos que você acha que seja da área e que possa querer assistir, que acha que seja interessante, tá certo? Essa nossa live. Então escolhi aqui 3 pessoas, 4, escolhi 5 pessoas, escolhi 6 pessoas, 7 pessoas. Pronto, mandei para um monte de gente. Espero que vocês façam o mesmo para nos ajudar. Bem, galera, eu vou abrir aqui meu computador aqui rapidinho, só para eu poder ir me guiando aqui, tá certo? Com os assuntos que foram tratados na nossa aula de hoje, né? Bem, primeiramente, obviamente que a gente tratou na aula de hoje finalizamos, né, aquele cálculo que nós iniciamos na aula passada, certo? Onde nesse cálculo que nós finalizamos, a gente avaliou um terreno pelo método comparativo, tá? E esse terreno, a variável que foi comparada foi a distância pro mar, não é verdade? E aí a gente viu, então, a gente viu que uma das maneiras que a gente tinha 2 maneiras de fazer, né, essa avaliação. A primeira seria fazer da maneira errada. Qual é a maneira errada? Era eu pegar os imóveis, né? Eu fiz esse exemplo com vocês na aula de ontem. Era eu pegar esses imóveis e simplesmente tirar uma média, né? Só que nós vimos que nós tínhamos valores muito discrepantes. E aí a gente aprendeu também a sanear a amostra, ou seja, excluir aqueles dados que estavam muito fora da média, tá? Só que a gente só vai fazer esse saneamento quando a gente não utilizar, tá certo, a ferramenta mais importante, que é a inferência estatística. Por quê? Porque a inferência estatística, que nós vimos na aula de ontem, ela exatamente propicia que aquelas diferenças no mercado sejam explicadas por uma equação, né? Que no caso é a equação de regressão, que nós fizemos ela pelo método linear inicialmente e depois fizemos ela pelo método, utilizando o software Sysdea, só para vocês sentirem um gostinho, né? Por outras equações, certo? E uma coisa também que foi falado, né, na nossa aula de hoje, para quem assistiu, tá? As pessoas que não assistiram, galera, terminou aqui a live, vão assistir, porque tá muito boa a aula de hoje.
além de eu terminar essa avaliação, eu falo como é que tem que ser feito, tá certo? Um laudo de avaliação. Cara, eu fico impressionado com as pessoas que mandam mensagem, tá certo? Nos grupos de WhatsApp, perguntando assim, quem tem um modelo de laudo? Pô, cara, a norma, ela é muito clara, ela fala exatamente o passo a passo, quais são tópico por tópico que tem que ter no laudo de avaliação. E eu vou ler aqui, né? O que eu escrevi, né, e que eu falei na nossa aula de hoje, não foi eu que inventei, a norma fala, item a item, o que tem que ter. Então, primeira coisa, identificação do solicitante do trabalho, ou seja, quem te contratou, quem é o interessado naquela avaliação. 2. O objetivo da avaliação. O objetivo é o quê? Encontrar o valor de mercado, por exemplo, né? Que geralmente é esse o objetivo, mas pode ser que seja, por exemplo, um intervalo de valores. O teu cliente pode te contratar para te dar para ele não o valor exato, mas um intervalo de valores para que ele possa negociar, né? Também pode ser, por exemplo, o custo, né, de um imóvel. Enfim, a norma ela traz várias metodologias que a gente pode utilizar. Aí vem a finalidade da avaliação, ou seja, o objetivo é saber que tipo de valor eu quero encontrar. E a finalidade é para quê? É para financiamento? É para locação? É para servir como para fazer o cálculo anual do ativo patrimonial de uma empresa? Eu tenho que colocar a finalidade. Depois eu vou identificar e caracterizar o bem avaliando. Essa é uma das partes mais importantes, né? Que o avaliador, na vistoria, vai descrever, tá certo, tudo que ele encontrou no imóvel, preferencialmente utilizando fotos, né, para ilustrar aquilo que ele está apontando. Depois ele vai colocar a documentação utilizada para a avaliação, né? Essa documentação tem que ser requisitada para quem está solicitando a avaliação, tá? Geralmente essa documentação é o quê? É o documento do imóvel, que é um dos documentos mais importantes, é o carnê do IPTU, se houver, e porventura se tiver projetos, tá? Uma questão que as pessoas me perguntam muito, Murilo, e se esse imóvel não tiver documento, o que a gente faz? Olha só, galera, e aí eu vou dar uma dica aqui matadora. Primeira coisa que você tem que informar para esse cliente das vantagens, da importância desse cliente ter o seu imóvel regularizado. Então você já pode oferecer a ele esse serviço, tá certo? Lá no nosso curso a gente teve uma aula ao vivo, né, que a gente gravou e está lá disponível com uma engenheira e onde a gente abordou esse assunto, o que tem que ter, quais são os passos para a gente poder fazer uma regularização de imóvel. Então você já pode vender esse serviço para o seu cliente. Mas, se porventura realmente o cliente não quiser fazer agora a regularização, e por que é importante isso? Porque assim, ele não pode nem vender o imóvel dele se ele não tiver regularizado. Então é muito importante. E no Brasil, a maioria das construções hoje não são regularizadas. Por quê? Porque a pessoa às vezes comprou um terreno, tem só um documento, um contrato de compra e venda, mas o documento já não tinha terreno, a pessoa também não regulariza, e ele vai lá, constrói uma casa em cima, enfim, e fica tudo sem documento, e ele não pode fazer nenhum tipo de transação com aquele imóvel devido a não ter a documentação. Mas se não tiver e ainda assim o cliente quiser, você pode fazer a avaliação, né, com base no que você viu, mas você vai colocar uma ressalva no seu laudo, que é exatamente o próximo item que tem que ter o laudo, que é pressupostos e condições limitantes do bem, pressupostos e condições limitantes da avaliação. Por exemplo, eu não ter o documento em mãos é uma condição limitante, então eu vou colocar lá essa observação, tá certo? Murilo, o que a gente vai analisar num documento de um imóvel? Principalmente, pessoal, a descrição do que tem lá, né, para saber se o tamanho daquele imóvel está batendo com o que realmente está executado. É muito comum isso não bater, por quê? Porque essa pessoa, quando registrou o imóvel tinha uma configuração. E ao longo do tempo a pessoa vai fazendo ampliações, reformas, e às vezes quando tu vai visitar já não está mais com a mesma configuração. A mesma coisa, se você está percebendo que já existe o documento, mas que na realidade está muito diferente do que está no documento, você coloca essa observação no seu laudo, e o importante também é elucidar para o cliente a importância dele fazer as averbações
no registro dele. A averbação, no caso, exatamente, era não averbada, que a Marcela colocou aqui. Seria exatamente pegar e regularizar essa possível área, né, que não esteja no documento, tá bom? Murilo, uma coisa muito importante que vocês perguntam. Eu preciso analisar a veracidade do documento? Pessoal, nós, engenheiros, arquitetos, que vamos atuar nessa área, a gente não tem nem conhecimento suficiente para poder fazer uma investigação, né? Se aquele documento é real, não é. Então a gente sempre coloca uma observação no laudo que a gente está analisando aqueles documentos como se fossem de boa fé. Afinal de contas, quem passou para a gente foi o interessado na avaliação, tá? Aí eu vou ter os dados e as informações utilizadas. O que são esses dados? Pode ter gente que está chegando aqui agora e ainda não assistiu nenhuma aula do minicurso. Lembrando que o minicurso ele começou na terça-feira e ele vai ter a última aula amanhã, ou seja, são 4 aulas, e vai ficar disponível somente até domingo, tá? E esse minicurso ele é gratuito, tá certo? Ele é totalmente online e ainda vai ter o certificado para todas aquelas pessoas que assistiram todas as aulas, né, e anotaram todos os códigos, tá certo? Então, você aí que está assistindo e está com os códigozinhos já anotados, deixe guardado que na semana que vem a gente vai orientar de como emitir o certificado do minicurso, um certificado de 10 horas, tá certo? Então, esses dados são o quê? Eu falo já, galera. Ó, Guto, bota a pergunta aqui, ó, porque tua pergunta vai subir, eu vou esquecer. Então, bota aqui, ó, onde tem interrogação, tá bom? Então, olha só, galera, o que são esses dados? Quando eu vistoriei o imóvel, a norma pede o seguinte, que preferencialmente eu faça a avaliação pelo método comparativo. O método comparativo é o quê? É eu procurar na região outros imóveis parecidos com aquele que eu quero avaliar, tá certo? Para que eu faça um cálculo estatístico, que eu mostrei isso na aula 2, como é que faz isso de forma bem sucinta. Então a gente comparou o preço de vários imóveis, né, analisando como a distância para o mar, naquele exemplo, influenciava no valor desse imóvel. Tente chegar no valor, né, dependendo dessa característica, porque, é claro, existem aspectos que valorizam e que desvalorizam um imóvel e, portanto, a gente precisa fazer essa coleta de preço. Então, esses dados que a gente coletar... uma coisa importante, talvez vocês estejam me perguntando. Como é que eu coleto esses dados? Olha só, eu posso tentar pegar essas informações em cartório, porque lá tem informação de imóvel que foi comprado e vendido. Em prefeitura também, às vezes, tem. Em bancos, mas o que acontece é que muitas vezes essas instituições que eu falei agora, eles não gostam ou não liberam para a gente a informação. Então, na prática, na maioria das vezes, quem vai fornecer para a gente essa informação é um corretor imobiliário, né? Então eu vou, por exemplo, visitar aquele bairro onde tem aquele imóvel que eu estou querendo avaliar, procurar onde tem placa de vende, para eu pegar informação sobre aquele imóvel que está à venda, qual o valor que ele está à venda, tá? A gente utiliza muito, por exemplo, sites como OLX, né? Então eu vou lá nesse site OLX, vejo quais são os imóveis, ligo para o corretor para pegar as informações. E é muito importante, tá, galera? Uma dicasinha prática, que você tenha um número fake, né? Por quê? Porque se você ligar do seu telefone, você vai... Enfim, primeiro que daqui a pouco as pessoas já te conhecem, né? Porque tu vai ligar muitas vezes para pegar os valores de muitos imóveis. Segundo, que tu vai ficar recebendo muita ligação, porque a pessoa vai anotar teu telefone, né? E vai ficar te oferecendo toda hora imóvel, enfim. Então, tem um númerozinho fake, ou um ou mais, para você utilizar quando for fazer essa coleta de dados, tá certo? Aí, depois vem a memória de cálculo, né? Que foi o que eu ensinei vocês a fazer na aula de ontem, na aula 2, e finalizei esse cálculo hoje na aula 3. Só que, claro, esse primeiro cálculo que eu mostrei para vocês foi do método comparativo, né? Mas eu vou já falar sobre os métodos evolutivo e involutivo que foram abordados na aula de hoje. Depois disso, no laudo, depois da memória de cálculo, vem a indicação do método utilizado. Então, por exemplo, o método qual é? O método comparativo. Então, tinha dados no mercado, eu vou fazer pelo método comparativo. Se não tiver os dados no mercado, e daqui a pouco que eu vou falar, eu posso utilizar, por exemplo, os outros métodos, que é o evolutivo e o involutivo. Mas eu vou justificar, né? Olha, não deu para usar o método comparativo porque não tinha dados no mercado e por isso eu escolhi um método
e vai justificar o porquê você considerou esse método, tá bom? Aí vem a especificação da avaliação. O que é essa especificação? Quando eu faço um laudo, a norma diz que ela traz os parâmetros para que eu dê uma nota para o meu laudo, tá? Essa nota é chamada de grau de fundamentação, ou seja, quanto que o meu laudo está fundamentado, né? Então, de acordo com, por exemplo, quantos imóveis eu consegui encontrar, se eu consegui vistoriar os imóveis ou não, eu vou tendo uma tabelinha onde eu vou pontuando e no final eu vou ter uma nota para o meu laudo. Essa nota ela varia de 1 a 3, onde 1 é o pior tipo de laudo, é o mais incompleto, e o 3 é o mais completo. Agora, nem sempre significa que quem fez um laudo grau 1 é um mau profissional. Não, é porque às vezes as condições não são favoráveis. Exemplo, tu vai fazer uma avaliação em uma cidade muito pequena, né? Às vezes não tem informação suficiente naquela cidade, dados suficientes para você fazer um laudo grau 3, tá bom? Galera, só lembrando, as perguntas têm que ser feitas aqui, ó, nessa interrogação, porque elas vão subindo, tá bom? Depois eu vou trazer o resultado da avaliação, isso foi o que eu mostrei na aula de hoje. Vai vir a qualificação legal completa e assinatura dos responsáveis técnicos pela avaliação. No caso, o engenheiro ou arquiteto que fez vai assinar e meter lá o seu CAL ou o seu CREA. O local e a data da elaboração do laudo e outros requisitos previstos nas demais partes da norma, tá? Então, sucintamente, o laudo de avaliações possui isso, tá certo? Bem, mas vamos falar aqui rapidinho, antes de eu começar a responder as perguntas, sobre esses outros dois métodos que a gente utiliza bastante e quando que a gente utiliza, tá? Imagina que eu vou fazer uma avaliação de um terreno muito grande, tá? E o que acontece? Às vezes, dentro da cidade, eu não tenho outros terrenos tão grandes para poder fazer a comparação, né? O cálculo comparativo. Porque eu não posso pegar, meu terreno tem, sei lá, 10 mil metros quadrados. Eu não posso comparar o preço de um terreno de 10 mil metros quadrados com terrenos que eu encontrar de 1.000, de 200, de 500. Por quê? Porque os tamanhos são muito diferentes, tá? Então, nesse caso, a norma traz o método involutivo. O método involutivo, ele trata de eu fazer uma simulação, tá? Ou seja, somente para efeito de cálculo, uma simulação de um loteamento nesse terreno. Então, ora, se eu pegar esse terreno de 10 mil e dividir em lotes de 200, por exemplo, esse lote de 200 eu consigo saber quanto é que ele vale. Por quê? Porque tem muitos à venda na cidade. Então, ora, se eu sei quantos terrenos eu consigo fazer nesse loteamento e sei quanto custa cada terreno desse, qual o valor de mercado, eu sei quanto que eu iria ter de resultado, tá certo? Quando eu vendesse todos aqueles lotes. Mas é claro que essa conta ela precisa de um refinamento maior. Por quê? Porque, claro, que quando eu tenho o meu terreno lá que eu estou avaliando, ele ainda não está no ponto de ser loteado. Ele precisa de ter vários serviços, né? Para poder estar no ponto de vender os lotes. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, a gente vai utilizar muito nesse método aqui ferramentas, por exemplo, até de orçamento de obras, porque eu vou ter que simular qual seria o gasto para eu ter nesse terreno, né, de deixar ele no ponto para poder ele estar em condições de ser loteado. Só para vocês terem uma ideia, ó, esse livro aqui, ó, é um livro muito bom. Olha a grossura dele. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas, 341 páginas. Ele é somente sobre esse método involutivo que eu estou falando aqui agora nesse momento, tá certo? Claro que existem vários tipos de método involutivo. Existem alguns mais simplificados, outros mais complexos. Esse livro aqui é para tratar dos casos mais complexos, tá bom? E aqui embaixo tem a interrogação para fazer a pergunta, uma caixinha com uma interrogação. E a outra metodologia utilizada na norma, né, é o método evolutivo. Quando é que eu vou fazer o método evolutivo? O método evolutivo, pessoal, é quando eu vou fazer a avaliação
de um imóvel que ele também não encontro outros parecidos para fazer a comparação, porque ele é um imóvel atípico. Exemplo, um prédio da prefeitura, né? Que é um prédio institucional. Será que eu vou encontrar outros prédios institucionais à venda para fazer a comparação? Claro que não. Então, nesse caso, a gente utiliza o método evolutivo. O que é o método evolutivo? A gente vai verificar as partes que compõem esse imóvel, né? E vamos fazer, então, a avaliação de cada uma das partes. Por exemplo, se eu tenho lá um prédio em cima de um terreno, né, esse prédio da prefeitura, eu vou primeiro fazer a avaliação só do terreno. Então, eu vou fazer a avaliação como se esse terreno tivesse limpo. E aí eu consigo, por quê? Porque eu consigo comparar esse terreno com outros terrenos que estão à venda na região. Então eu utilizo o método comparativo, tá certo? Para poder saber o valor do terreno. E aí eu vou somar o quê? O custo para construir esse imóvel que está ali em cima, tranquilo? Então nesse caso, mais uma vez, eu vou precisar utilizar ferramentas de orçamentação de obras, tá certo? Para poder chegar no valor final desse imóvel, que seria a soma do valor do terreno com o valor da construção. Esse é o método evolutivo. E temos também um outro método, que é o método da renda, né? Esse método da renda é utilizado quando eu preciso fazer a avaliação de algo que me gere dinheiro. Exemplo, vou dar um exemplo aqui do agrônomo, né? Por que o agrônomo é que pode avaliar imóvel rural? Porque no imóvel rural, ele pode ser que ele tenha não só o terreno, mas uma plantação, por exemplo, de caju lá em cima, né? Ora, se porventura eu vou vender esse imóvel, né, para outra pessoa e é um imóvel rural, quem vai comprar, é claro que ter aquela plantação de caju é um item que valoriza. Por quê? Porque aquela plantação de caju vai gerar dinheiro. Eu vou conseguir, né, gerar grana com aquela plantação. Então, para poder avaliar quanto de grana essa plantação de caju vai me render ao longo do tempo, existe um método chamado de método da renda, tá bom? Então, basicamente, assim, em 90% das vezes a gente vai utilizar um desses 4 métodos, né? O método comparativo, em primeiro lugar, sempre, né? Aí eu tenho o método evolutivo e involutivo para essas situações especiais. E quando é alguma coisa que vai me gerar frutos financeiros, né, eu uso o método da renda. Tranquilo? Pois bem, vamos agora responder aqui algumas perguntas. Mais um detalhe. A gente falou também na aula de hoje sobre o edital do BNDES. E só para lembrar para vocês, tá? Não é só o BNDES que está com o edital aberto. Quem é do Nordeste, o Banco do Nordeste está com o edital aberto. O Banco do Brasil também está com o edital aberto. Se não me engano, até olhei hoje. É até 2023 o do Banco do Brasil, né? Enfim, vários bancos contratam, né, profissionais para fazer as avaliações de imóveis. Profissionais, mais uma vez, engenheiros e arquitetos. Para isso, galera, o que vocês têm que ter? Vou repetir isso de novo porque já estou vendo que tem gente perguntando aqui, né? Tem gente que está com a gente desde a primeira live e alguns assuntos vão se repetir mesmo. É normal porque é a curiosidade de quem está chegando agora. Para eu me credenciar, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma empresa registrada no CREA ou no CAL, tá certo? Então pode ser que eu precise abrir uma empresa, né? Ou que eu, por exemplo, faça parceria com alguma empresa que já existe, de algum amigo meu, etc, né? Mas tem que ser empresa registrada no CAL ou no CREA, tá certo? E aí, nesse caso, esse é o primeiro aspecto. Vem cá. Banco do Brasil, em um ano, 5.000 OS. Na verdade, é 50.000 OS, né? No Brasil todo. Lógico, tem cidades que tem mais, tem cidades que tem menos. Na Caixa, são 500.000 ordens de serviço no ano passado, né? O Banco do BNDES a gente ainda não sabe porque está começando agora. Pois bem, continuando. Então, além de eu ter essa empresa, né, de engenharia de arquitetura, Murilo, eu não tenho, eu quero abrir uma empresa. E aí, vamos ver qual é a burocracia. Pessoal, não tem burocracia. Para fazer uma empresa, eu vou chamar o escritório de contabilidade e vou abrir a minha empresa. Qual o custo para abrir uma empresa, galera? Os nossos alunos, eles têm um convênio
com o escritório de contabilidade, tá? Eu vou até fazer uma live com eles na segunda-feira, que eles não cobram nada para abrir a empresa dos nossos alunos. Claro que vai ter só esse custo de 600 a R$ 1.000, que seriam as taxas que tu vai pagar para a prefeitura, etc e tal, tá? MEI não serve porque não existe empresa de engenharia de arquitetura MEI, tá? Não existe. Quem faz isso está fazendo uma gambiarra jurídica e pode ser duramente penalizado e multado pela Receita Federal. Tranquilo? Pois bem, então não há burocracia, o valor é esse, mais ou menos, 600 a R$ 1.000 para abrir uma empresa, e o prazo para abrir essa empresa vai ser de 30 a 60 dias, tá? Para poder você abrir a empresa, dependendo da sua cidade. Como esses editais, a vigência deles é longa, dá tranquilo para você abrir a sua empresa ou fazer uma parceria com algum amigo seu que já tem essa empresa. Depois você vai ter que ter um engenheiro ou arquiteto que vai precisar fazer um curso, né, de pelo menos 20 horas que aborde o assunto inferência estatística aplicada à engenharia de avaliações, tá certo? Que é o curso que eu lancei hoje, né? E esse curso, ele tem um valor de R$ 1.497, mas a gente decidiu abrir uma oportunidade dando mais de 50% de desconto, ou seja, está saindo por R$ 747, para apenas 200 felizardos. Hoje já deve ter mais ou menos sido ocupado umas 50 vagas, né? O pessoal começou já a fazer parte da nossa nova turma. E esse nosso curso aborda o dobro da carga horária exigido pelos bancos, além de abordar o assunto inferência estatística, tá bom? Quanto ao o custo de registro no CREA da empresa, depende de qual é o capital que tu vai registrar. Por isso é muito importante, antes de você saber esse passo, você sentar com um contador para definir isso. Murilo, quanto é que eu vou pagar por mês para ter uma empresa? Mais uma vantagem para os nossos alunos. Esse escritório de contabilidade que nós temos parceria, ele só vai cobrar R$ 120 por mês para as empresas dos nossos alunos, tá certo? Então, lógico, se você tiver faturamento no mês, né, vai emitir nota fiscal, você vai ter que pagar os impostos relacionados a isso. Mas se você não tiver nenhum faturamento, você vai pagar apenas R$ 120. E aí, olha só, galera, e além dessas duas exigências de ter a empresa e ter o profissional com o certificado do curso de 20 horas, existe uma outra lá que diz assim, experiência. Aí tem gente que leu só até experiência, aí já bota dificuldade. Ah, eu não tenho experiência, então eu vou largar. Aí termina de ler a frase. Qual é a experiência que eles pedem? É fazer 2 laudos. Cara, 2 laudos, tu faz em uma semana, né? Ah, Murilo, mas eu não tenho ainda para quem fazer o laudo. Cara, vai bem no teu vizinho, bate na porta dele e pede, eu posso fazer uma avaliação da tua casa, eu te dou de presente para te saber quanto é que tua casa vale. Quem que vai negar isso? Ou se não for um vizinho, um amigo, né? Então fazer 2 laudos é moleza, tá? Eu só não recomendo fazer de parente, porque pode dar problema na hora da aprovação. Tranquilo? Pois bem, vamos agora para as perguntas aqui. Os trâmites de imóveis que possuem apenas recibos e contratos são os mesmos? São, só que tu vai colocar essa observação no laudo. Mas é muito importante, por exemplo, um cliente me contratou para fazer uma avaliação, né? Eu chego lá no local e por exemplo, não tenho um documento. Antes de eu fazer a avaliação, eu ligo para quem me contratou, olha, não tem documento. E aí, quer que eu faça ou não? Eu posso fazer e colocar uma ressalva no meu laudo. Então confirma com o cliente se é por ele tudo bem, tá bom? Posso fazer parceria com uma empresa que está registrada no CAL, mesmo eu sendo engenheiro? Pode, se a empresa ela te colocar como responsável técnico junto ao banco, não tem problema nenhum, tá bom? Uma empresa de arquitetura ela pode ter arquitetos e engenheiros. BNDES abriu credenciamento para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Quando você vai fazer o seu cadastro, você vai informar quais estados você quer prestar serviço. Obviamente que você vai prestar só no seu, a não ser que você more tipo na vizinhança entre 2 estados, que dê para pegar ali várias cidades de um estado e do outro, tá bom?
para o cadastro de peritos no Tribunal de Justiça é necessário o endereço de residência nesse estado? Ó, galera, a gente vai ter uma aula amanhã, tá? Não percam, sobre perícia judicial, tá? No nosso mini curso. Agora, quanto a essa pergunta aí, Américo, cada tribunal tem a sua regra. Então, portanto, não existe uma resposta padrão. Você tem que confirmar as exigências, tá? No seu Tribunal de Justiça. Banco do Nordeste está aberto credenciamento? Sim, desde o ano passado, tá? O seu curso ou qualquer outro de avaliador deve ter registro. Essa pergunta aqui eu não gosto nem de responder. Ai, meu Deus. Pessoal, nós estamos falando aqui com engenheiros e arquitetos. Engenheiros e arquitetos não têm obrigatoriedade nenhuma de ter KNAI. KNAI é coisa de corretor imobiliário. Corretor imobiliário não pode fazer avaliação de imóveis, só pode fazer PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. O corretor, se vai querer fazer esse PETAM, que não é um laudo de avaliação, ele tem que fazer esse KNAI lá no Conselho Federal dos Corretores. Engenheiro e arquiteto não tem isso. Quando você se gradua, você já está habilitado para fazer avaliação de imóveis e perícias. Porém, é claro que os bancos exigem algo a mais, que é um curso de 20 horas. Então esquece esse negócio de KNAI, de COFES, isso é coisa de corretor imobiliário, tá? Não sei se você é corretora, Marcele, até me desculpa se for. Mas como o nosso curso é voltado para engenheiros e arquitetos, então esquece isso daí, que não tem nada a ver. A referência do livro, deve ser esse aqui, né? Avaliação de imóveis, método involutivo vertical, da editora Leude, autores Mônica D'Amato e Nelson Roberto Pereira Alonso. Inclusive esse Nelson Alonso foi meu professor na pós de avaliações. E quando fechar o credenciamento, eles continuam contratando quem já está credenciado? Não, se você já está credenciado, tá certo? Se você já está credenciado, enquanto houver a vigência do edital, você vai pegar serviço, tá certo? A não ser que você esteja muito ocupada com outras atividades, você pode pedir uma suspensão no seu registro lá no credenciamento. Agora, quando chegar próximo aos 5 anos da vigência do contrato, eles vão abrir um novo prazo para você se recadastrar, né? Mas quem está dentro já tem prioridade, tá bom? Na pós, pode adiantar a cadeira estatística no curso. Pessoal, infelizmente a gente está com 7 turmas abertas, então assim, a gente não consegue adiantar os módulos, mas vamos fazer o possível, tá certo? Eu sou responsável técnico de uma empresa e a mesma tem registro no CAL. Eu posso usar esse CNPJ não sendo sócia? Pode, você pode ser a responsável técnica pelas avaliações por essa empresa, não tem problema nenhum, tá bom? Existe um capital social mínimo exigido para credenciar no BNDES nos outros bancos? Não, não existe. Tem edital aberto em Manaus? Tem, Banco do Brasil e BNDES. Caixa fechou temporariamente, mas pode abrir a qualquer momento. Afinal de contas, o edital ainda está dentro do prazo de vigência, tá bom? Fale sobre o edital do Banco do Brasil. Me pareceu direcionado para agrônomos. Não, Guto. Na verdade, assim como o BNDES, a Caixa, o Banco do Nordeste, tu tem várias atividades. Tem atividade só para engenheiro civil e tem atividade só para engenheiro agrônomo. Talvez tu tenha aberto algum edital que só era para agrônomo, mas existem editais para engenheiros civis e arquitetos fazerem as avaliações imobiliárias, tá bom? O seu curso de perícia é só para engenheiro civil e arquiteto? Sim, porque como eu sou engenheiro civil, eu só posso ensinar, né, a fazer as avaliações de imóveis urbanos para engenheiros e arquitetos. Eu já tive até alunos corretores, mas eu sempre faço questão de ressaltar, olha, tu quer aprender avaliação para fazer o teu parecer técnico de avaliação mercadológica, o PETAM?
não tem problema, você pode se matricular no curso, mas eu sempre alerto que o laudo de avaliação, de acordo com a norma, é exclusivo para engenheiros e arquitetos, tá bom? Os tribunais também exigem laudos anteriores além do curso? Boa pergunta da Isabelle. Isabela, cada tribunal tem a sua regra, tá? Geralmente o tribunal ele não exige nada, só que você seja formado em engenharia ou arquitetura, tá bom? Agora, claro que existe o seguinte, que quanto melhor for o seu currículo, maior a chance de você ser nomeada, porque não adianta eu me cadastrar e não ser nomeado, né? No caso dos bancos, quando eu me credencio, eu sempre vou pegar avaliação, a não ser que o banco não faça, não tenha nenhuma avaliação na sua cidade. Porque se tiver, você vai pegar, porque no banco é uma fila. No judiciário, o juiz ainda tem a possibilidade dele indicar. Ele não precisa respeitar a fila do cadastro. Então, o que eu recomendo? Tinha até gente reclamando hoje no grupo, eu sou perito e não sou nomeado. Tu já te apresentou para o juiz? Tu já foi lá conversar com ele, bater um papo com ele, te apresentar, mostrar a segurança, mostrar a tua competência? Então é claro que tu chega lá só com um diploma de engenheiro ou só com um diploma de arquiteto, a tendência é ele não sentir firmeza. Tu chega lá com um curso, com certificados de curso, ok. Tu chega lá, já melhorou. Tu chega lá com uma pós, já melhorou, entendeu? Então é uma escala gradativa, tá bom? É uma escala gradativa. Só que você tem que marcar para conversar com o juiz, bater um papo, procurar os escritórios de advocacia, etc. Na nomeação, preciso comprovar vínculo empregatício com o CNPJ? Não. E para engenheiro de produção, qual curso você tem? Olha, eu tenho de orçamento de obras, né? Que o engenheiro de produção ele pode atuar nessa área, mas na área de avaliações, o engenheiro de produção ele pode fazer as avaliações econômicas, né, e as avaliações de máquinas e equipamentos. E eu não ofereço esses cursos, né, principalmente o de máquinas e equipamentos, porque eu nem poderia, porque eu sou engenheiro civil, eu não posso ensinar a fazer avaliação de máquina. E nem sei avaliação de máquina, né? Eu posso utilizar o Excel para realizar a avaliação? Pode, mas eu não recomendo, porque os softwares de avaliações hoje, eles estão muito baratos. Tu tem software de avaliação que tu paga por uso, por exemplo. Se não me engano é R$50 por uso. Então tu vai lá, precisa fazer uma avaliação, paga R$50 e faz tua avaliação. O software que eu recomendo, ele é R$1.000 e tu paga só uma vez e não paga mais nunca na vida, né? Que é o Sysdea. R$1.000, só um alerta, R$1.000 para os nossos alunos, tá? O valor dele normal é 1.700 e pouco, se não me engano. Então, tu vai fazer no Excel, tu vai demorar 3 dias, né? Trabalhoso. Eu tenho certeza absoluta que se você realmente se especializar nessa área e partir para cima e for ousado no sentido de correr atrás, tu vai fazer vários laudos. Então, só um laudo que tu faça, muitas vezes já vai pagar o valor do software que tu vai utilizar pela vida inteira. Então, eu recomendo usar um software, porque você vai economizar muito tempo e a sua chance de errar é menor, afinal ele foi feito especialmente para fazer a avaliação, tá certo? Essa é a dica que eu dou. Para engenharia ambiental eu também não tenho curso, tá? Eu até tenho pós em engenharia ambiental e tenho mestrado na área de saneamento ambiental, mas eu não tenho curso nessa área até porque a demanda é pequena, tá? O engenheiro ambiental ele pode fazer as avaliações de recursos naturais, mas assim, a demanda também para esse tipo de serviço é pequena no Brasil, tá bom? Então é simplesmente 2 laudos, assinar, emitir RT, certificado de 20 horas e entregar nos locais para credenciamento? Sim, mas aí tem que ter a empresa, né? Só isso, tá bom? Mas é isso, basicamente. Qual software que se paga por uso? É o software Castle, Castelo em inglês. Teve uma pergunta que acabou de subir, eu não consegui ver, que se não me engano era se 2 pessoas podiam participar de empresa diferente. Não entendi. Faça a pergunta aqui embaixo, tá? Que é mais fácil de eu conseguir enxergar. Quando sair a OS, se eu não tiver naquele exato momento condição de atender o prazo, como proceder? Muito boa pergunta.
você vai responder o e-mail, a OS chega por e-mail, dizendo que você não pode fazer aquela avaliação. Não há nenhum problema em relação a isso. É claro que o edital ele vai dizer o seguinte: olha, tu só pode recusar seguido, sei lá, 3 avaliações. Se tu recusar 10, pode ser que tu tenha algum tipo de penalidade. Então, se realmente tu vai ficar sem tempo para fazer a avaliação, é melhor tu pedir a suspensão temporária, tá certo? Do que ficar toda hora recusando a ordem de serviço, tá bom? Para o Banco do Brasil, caso o laudo seja reprovado, existe a possibilidade de correção do mesmo? Existe. Agora, tem alguns bancos que eles pedem um prazo mínimo para você reapresentar, tá bom? Sou engenheiro sanitarista e civil. Tem alguma vantagem nisso? Tem a vantagem que você pode fazer mais tipos de avaliação diferentes, tá bom? Onde consigo ver em qual banco tem edital? Nos sites dos bancos. Vai na parte de credenciamento. A empresa precisa ter atividade de avaliação registrada? Não. Os editais eles não obrigam nenhum KNAI específico, tá? A maioria das empresas que eu conheço tem a atividade de serviços de engenharia, que é bem genérico e atende, tá bom? 2 pessoas podem se cadastrar com a mesma empresa? Podem. Só que como a fila é por empresa e não por profissional, então não tem muita vantagem, tá? A fila é por empresa e não por profissional. Você falou na aula de hoje que se tivesse que escolher teria feito só uma pós, seria de avaliação? Com certeza. Eu fiz 4 pós-graduações: engenharia de segurança, engenharia de avaliações, engenharia ambiental e engenharia de produção. Sem dúvida nenhuma, se eu precisasse voltar no tempo e pudesse escolher só uma, eu faria de avaliações e perícias. E eu falo isso, galera, eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu gosto de mostrar. Eu escrevi esse livro aqui em 2000 e... Deixa eu lembrar, se foi 2017 ou foi 2018. 2018, eu escrevi esse livro aqui, tá? Esse livro aqui, pessoal, é o meu livro que trata sobre a carreira do profissional de engenharia, tá? Ele, assim, versão impressa, tem ainda poucas unidades, mas a gente vai liberar para todo mundo que está fazendo parte do minicurso uma oportunidade de comprar esse livro aqui em versão PDF, tá? Com um valor que é irrisório, tá? Vai ser R$1, quem quiser comprar esse livro aqui. E esse livro aqui, pessoal, antes de eu ser coordenador de pós-graduação de avaliações, antes de eu ter curso online nessa área, eu já falava nesse livro bem aqui, que para mim, a melhor área que eu me especializei e que eu não me arrependo nem um pingo foi avaliações e perícias, tá certo? Tenho pós em engenharia de patologias. Isso consegue incrementar em algo na avaliação? Sim, porque você vai ter mais aptidão para identificar as patologias da construção que influenciam no valor, tá bom? Se eu fizer o seu minicurso, já consigo fazer a inscrição no edital? Não, porque o minicurso, primeiro que ele só tem 10 horas, e lá o mínimo é 20, e também ele é preciso que seja abordado a inferência e estatística, tá bom? E aí, galera, quanto a isso, como eu falei para vocês no início e vou só repetir, a gente tem um curso completo de 40 horas, que é o dobro da carga horária exigida pelo BNDES e pelos demais bancos, tá certo? Que aborda a inferência estatística. Esse curso está no valor de R$ 1.497, só que até segunda-feira a gente vai manter um preço de mais de 50% de desconto, por R$ 747. Só que é limitado a 200 vagas, somente 200. Por que, Murilo, só 200? Porque, pessoal, quem me conhece, se tiver algum aluno meu aqui, escreva aqui embaixo. Quem me conhece sabe que eu dou atenção nesse grupo de WhatsApp praticamente 24 horas por dia. A pessoa perguntou lá, eu já vou responder. Então, claro que se tiver 1000 pessoas, eu não vou conseguir atender
como eu atendo os nossos grupos do WhatsApp, tá certo? Para tirar as dúvidas dos alunos. Então a gente limitou a 200 vagas. Hoje já deve ter mais ou menos umas 50 pessoas que se inscreveram. Então devem ter mais ou menos ainda umas 150 vagas, tá bom? Tem uma pessoa que perguntou assim, Murilo, se eu já fui aluno de algum curso teu, tem um desconto melhor? Tem, tá? Depois fala com a gente que a gente consegue um desconto melhor para quem já é aluno de outro curso nosso, como por exemplo o curso de orçamento de obras. Quem quiser se inscrever, galera, quem quiser se inscrever, manda lá no direct, tá certo? Ou se tiver no grupo do WhatsApp, vai lá e fala que quer se inscrever, que a gente manda para vocês o link aí com esse desconto, tá bom? O seu curso serve para um engenheiro agrônomo? Não, porque como eu disse, eu sou engenheiro civil, eu só posso ensinar para engenheiro civil, né? Engenheiro agrônomo tem avaliação de solo, de plantação, não é minha praia, eu nem poderia, né? Então você tem que procurar um curso de avaliação de imóveis rurais. Parte do assunto é muito parecido, né? Que é quando para avaliar o terreno é bem parecido. Mas para avaliar as plantações, o solo, já tem uma especialidade que é só de agrônomo para agrônomo. Grande Vinícius Santos, nosso amigo e parceiro aí. Como faço para me inscrever no seu curso completo? Galera, só lembrando que até segunda-feira está nessa condição especial aí, tá? Limitada a 200 vagas, já se foram 50. Então, se você está em algum grupo de WhatsApp, manda lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Ou manda um direct logo depois da live, tá bom? Você falou que não presta serviço para bancos, por quê? Primeiro, porque eu não posso, porque eu sou funcionário de um banco, tá? Esse é o primeiro ponto. E segundo, que as avaliações dos bancos, pessoal, na minha concepção, estava dando uma opinião agora, é muito bom para quem está começando na área. Por quê? Porque tu vai ter várias avaliações para fazer por mês, se você se credenciar em vários bancos. Só que as avaliações para banco, o valor que elas pagam é pequeno, perto do que tu pode cobrar em uma avaliação. Porque quando tu entra no banco, tu tem uma tabela, tá? No caso da Caixa, que é a que mais contrata, o valor é a partir de R$400 a avaliação. E vai até 3.600. Mas assim, a maioria que tu vai pegar é essa pequenininha, de 400 e poucos reais. Então, claro, para quem está começando, né, tu vai pegar 20 avaliações dessa por mês, 10, 15, já ajuda. Lembrando que você não vai prestar serviço somente para um banco, você pode prestar para todos. Então, hoje eu, Murilo, eu presto consultoria mais para escritórios de advocacia e mais para empresas de contabilidade. Então, são avaliações com uma complexidade maior e com uma remuneração maior, né? Então, por exemplo, dificilmente eu faço uma avaliação por menos de 5 mil. A maioria das avaliações que eu faço é acima de 10 mil reais, né? Já fiz avaliação de valor de até 28 mil reais. Então, assim, no início, prestar serviço para banco é bacana, mas como vocês vão crescer na profissão, daqui a pouco vocês nem querem mais prestar serviço para banco, porque tem muito trabalho, né? Mas tu vai precisar trabalhar muito para ter a remuneração adequada, porque as avaliações são de valores pequenos. Mas o BNDES já é diferente. No BNDES, a remuneração mínima é 1.450, ou seja, já é quase 5 vezes maior do que da Caixa, e pode chegar até 24 mil reais por laudo, tá bom? Então, mas o motivo principal é exatamente porque eu sou funcionário de um banco, tá? Então nem poderia. Qual o valor do curso? Já falei, de 1.497 por 747 até segunda-feira e limitado a 200 vagas, só que agora já deve ter só mais 150 mais ou menos, tá bom? Como fazer para comprar esse curso de 40 horas? Se você estiver no grupo do WhatsApp, é só você falar lá que quer comprar. Se você não tiver, manda um direct assim que terminar a live, tá bom? Pergunta boa aqui do Massoli Camargo. Qual o melhor software para avaliações? O melhor software é aquele que você sabe usar, tá? Eu, Murilo,
uso e recomendo o Cisdeia, que, como eu falei, ele é em torno de R$ 1.700, mas para os nossos alunos ele sai por R$ 1.070, se não me engano, tá? Você paga somente uma vez e vai usar para a vida toda. E por que eu prefiro o Cisdeia? Porque é o software que os bancos utilizam. Então, nesse caso, sim, fica mais fácil até de pedir uma orientação. Mas os bancos nem a justiça não te impedem de usar nenhum. E tem vários no mercado, tá? Tem o Cisreg, tem o Castle, tem o Infer 32, enfim, tem vários softwares aí à disposição, tá bom? Como eu faço para validar esses laudos? Não, tu não tem que validar nada, tu vai apresentar esse laudo na hora que você for se credenciar. Um profissional do banco vai corrigir o teu laudo no sentido de ver se você fez de acordo com a norma, tá? Fez de acordo com a norma, pronto, está credenciado desde que você tenha seguido as outras exigências. O edital do BNDES tem prazo de validade? A vigência do edital é de 5 anos, tá? Lá tem aquelas letras miudinhas dizendo que eles podem fechar a qualquer momento. Mas eu acho muito difícil que feche, né? Como eu disse para vocês, o do Banco do Nordeste já está aberto, já tem mais de um ano, tá bom? Também é de 5 anos. O Banco do Brasil também está aberto até 2023. Minha empresa é de projetos e construções. Posso trabalhar com ela ou tenho que abrir uma empresa? Não, você pode adicionar o KNAI Serviços de Engenharia. Verdade, engenheiro Secom aqui disse que eu podia fixar o valor do curso. Verdade, engenheiro. Vamos lá. Esse curso você abre quantas turmas por ano? Varia. Acho que esse ano é a segunda vez que ela abre e talvez não abra mais esse ano, tá? De 2020. É a segunda turma desse ano já. Podemos usar esse curso para credenciar como perito? A maioria dos tribunais não exigem nenhum tipo de certificado, tá? Para poder se credenciar. Apenas que você seja engenheiro ou arquiteto. Mas é óbvio que um curso faz a diferença na hora de você ser nomeado, tá bom? O Banco do Nordeste do Brasil estão abertos para credenciamento? Sim, também estão. Vamos lá para mais perguntas. O órgão determina o método de avaliação ou o técnico quem define? Nesse primeiro laudo que vai precisar fazer, nos dois primeiros, que é para se credenciar, lá diz qual é a metodologia que tu vai utilizar, tá? Agora, quando você estiver já prestando o serviço, você que vai decidir de acordo com os dados do mercado, tá bom? A aquisição do software pode ser parcelado? Sim. Me credenciei no site do BNDES, não pediram os laudos. Ele pede depois? Com certeza, porque lá é uma exigência do edital que se apresenta em 2 laudos, tá? Murilo vai passar algum exemplo de laudo? Vários, né? Vários. Ó, o Banco de Minas Gerais também está aberto? Não sei. Aí só indo no site para ver. Se eu passo algum exemplo de laudo? Vários. Não só de avaliação de imóveis propriamente dito. Como o nosso curso ele aborda um pouquinho de perícia, um pouquinho de inspeção predial, um pouquinho de engenharia diagnóstica, eu mando vários laudos que eu fiz. Hoje mesmo, já mandei no grupo dos alunos que entraram hoje, já mandei um modelinho de laudo de inspeção de fachada que eu fiz recente, tá? Escritório de advocacia e contabilidade usam avaliação de imóveis para responder processos? Bastante. Como eu falei, eu presto muito serviço para eles, né? Então, causas judiciais, os escritórios de advocacia me contratam. Muito importante, galera, isso, porque, tipo assim, se tu souber fazer avaliação, tu pode ir bater de porta em porta nos escritórios da tua cidade e ofertar para eles esse serviço. Inclusive porque muitas vezes nem eles sabem que quem faz esse serviço é engenheiro e arquiteto. Já imaginou quantos laudos tu conseguiria derrubar na justiça, por exemplo, quando o juiz também, por não conhecer a norma, nomeia um corretor imobiliário para fazer? Então tu vai apresentar para o advogado um arsenal para ele detonar o laudo, né, pericial. Então, sim. E no caso dos contadores também, porque as empresas anualmente precisam avaliar o seu patrimônio, né? Quanto é que vale o prédio que ela está instalada? Então eu também faço bastante esse tipo de avaliação, tá bom?
Professor, no curso é feito algum exemplo prático dos métodos? Vários, eu também mando modelos, tá bom? Existe a pós em Boa Vista, Roraima? Ainda não. O curso de 40 horas é 100% online? 100% online. Inclusive as aulas ao vivo que são marcadas periodicamente para a gente poder tirar dúvidas e tratar também de outros assuntos relacionados, tá bom? Eita, galera, hoje o tempo passou voando. Já tá dando 1 hora, ó. Rapaz, quando o negócio é bom, passa ligeiro. Bem, vamos fazer aqui agora o acesso do curso é online depois que você se inscrever, tá certo? Você recebe no e-mail o acesso. Então vamos lá, vamos para o código da nossa live, tá? O código da nossa live é AI. O código da nossa live é AI, tá bom? Galera, muitas dúvidas tiradas, muito obrigado pela presença de todos. Pedir aquele grande pedido que eu sempre peço para vocês. Quem puder me ajudar, e aí como retribuição eu vou liberar bônus para vocês lá na página do curso. Tirem aquele velho e famoso print da live para poder fazer a postagem aí nos stories. Tá bom? Galera, muito obrigado pela presença de todos, tá? Quem ainda não está inscrito lá no nosso mini curso, ainda dá tempo, até domingo todas as aulas e lives estão disponíveis. Quem está atrasado com o conteúdo, cara, não atrase. Bota em dia, porque às vezes a gente deixa para o fim de semana e acontece outras coisas, a gente acaba não tendo tempo e aí a gente perde a oportunidade de realmente conhecer uma área nova. Se você, me inscrevi, mas não assisti nenhuma aula ainda, cara, assiste só a primeira, te peço só isso. Se você não assistiu nenhuma, assiste só a primeira e você vai decidir se você vai assistir as outras. Eu tenho certeza absoluta que está passando aí um cavalo selado na sua frente de oportunidades para você virar a chave na sua carreira, na sua profissão, e você pode estar deixando passar isso, tá bom? Então, galera, forte abraço e até amanhã. Amanhã, lembrando, a gente tem nossa última aula pela manhã e vamos ter uma live à noite de encerramento do nosso mini curso. Valeu, galera. Abraço.